Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje falaremos sobre equações lineares, tá? O que é uma equação linear? Toda equação na forma a1x1 mais a2x2 mais a3x3 mais a nxn igual a b é denominada uma equação linear, em que a1, a2, a3, a4 e a n são os coeficientes, x1, x2, x3, x4, xn são as incógnitas. B é o que chamamos de termo independente. Exemplo: 2x1 menos 3x2 mais x3 igual a 5. É uma equação linear a três incógnitas, ou seja, três variáveis. X mais y menos z mais t igual a menos 1. Também é uma equação linear, porém com quatro variáveis, ou seja, quatro incógnitas. Observações. Quando o termo independente de b for igual a zero, essa equação linear ela tem uma denominação especial. Ela é chamada de equação linear homogênea. Exemplo: 5x menos 3y igual a zero. Também poderia ter assim, ó, x mais y igual a zero. 3x menos 4k igual a zero. Tudo isso aqui é exemplo de equação linear homogênea. Aí o exemplo: uma equação linear não apresenta termos com potência x ao quadrado, não apresenta termos sendo multiplicado, como x1 vezes x2, não apresenta termos como raiz quadrada, assim, ó, raiz quadrada de y. Isso não existe numa equação linear, tá? Equações lineares não possuem termos assim, são variáveis simples. Assim, as equações 3x1 ao quadrado mais 2x ao quadrado igual a menos 3 e isso são alguns exemplos, né? São alguns exemplos, como eu já tinha dito. E menos 4xy mais z igual a 5 não são equações lineares. Terceira, a solução de uma equação linear a n incógnitas é a sequência de números reais ou enúpera, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 e alfa n, que colocadas respectivamente no lugar x1, x2, x3, xn, tornam verdadeira a igualdade de dado. O que eu quero dizer? Se eu tenho quatro variáveis, eu tenho quatro soluções. Se eu tenho duas variáveis, eu tenho duas soluções. Se eu tenho três variáveis, eu tenho três soluções. Uma solução evidente de qualquer equação linear homogênea é o valor 0, 0. Por exemplo, 3x mais y igual a 0. Logo, eu sei que x pode valer 0 e y vale quanto? 0. Por que isso? Porque 3, pensa comigo, ó. 3 vezes 0 mais 0 tem que dar quanto? 0. 0 com mais 0 tem que dar 0. 0 igual a 0. Então, uma solução evidente de qualquer equação linear homogênea é quem? 0 e 0. Exemplos. Dada a equação linear 4x menos y mais z igual a 2, encontre uma de suas soluções. Por quê? Nós sabemos que essa equação possui quantas soluções? Infinitas. Eu quero uma solução. Uma solução indica o seguinte: ele me deu valores aí? Não. Se ele não me deu valores, então eu posso usar o seguinte esqueminha. Eu posso dizer que o x vale 0. Ah, pessoal, de onde saiu esse 0? Eu escolhi 0 px. E digo que y vale 0. Ah, mas por que y deu 0? Eu estou atribuindo valores. A questão não me deu valor para x nem para y. Então, eu posso considerar que o x é 0 e que y é 0. Vamos calcular z. Troco o x por 0. Troco o y por 0. 4 vezes 0? 0. Menos 0, 0. Com mais z? Z. Z vale quanto? 2. Isso é uma solução. Outra solução, por exemplo, x igual a 0, y igual a menos 1. Vamos calcular o valor do z. Isso aqui seria uma outra solução. 4 vezes 0 menos 1 mais z igual a 2. Aqui vai dar 0. 1 mais z igual a 2. Tá? Então, eu teria z igual 1 mais 2.
Aonde Z daria quanto? 3. Então, uma outra solução seria 0 menos 1 e quem? E 3. Isso aqui é uma outra solução que eu poderia dar na questão. No segundo exemplo, dada a equação 3x menos 2y igual a 5, determine alfa para que a dupla menos 1 e alfa seja solução da equação. Observe que aqui a coisa mudou. Ele está me dando um ponto que é menos 1 em alfa, tem que ser solução dessa equação aqui. X é o primeiro, y é o segundo. Então, x vale menos 1, alfa, y vale alfa. No lugar do x, eu botei menos 1. No lugar do y, eu botei alfa. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Menos 3 menos 2 alfa igual a 5. O que a gente faz agora? Deixa eu só ajeitar aqui a tela, tá, gente? A gente vai botar letra para um lado, número para o outro. Menos 2 alfa igual a 5 mais 3. 5 mais 3, 8. Como o alfa é negativo, vamos multiplicar cada termo menos 1. Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Pego o 2 e coloco embaixo aqui do menos 8. Quem é alfa? Menos 8 sobre 2. Alfa vale quanto? Menos 4. Nesse caso, ele me deu o valor. Quando ele me dá o valor, eu trabalho com o valor dado. Tudo bem? Quando ele não me dá o valor, eu considero um valor para calcular a solução. Com isso, eu quero que vocês copiem e respondam no caderno. Essas 6 questões estão aqui. Eu quero, toda essa matéria aqui, equações lineares, tudo isso aqui, copiado no caderno. Porque quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou olhar isso. Então, eu quero essas 6 questões copiadas e respondidas no caderno. A todos um bom dia e uma boa aula.